Aqui estou, eu me chamo Alexandre e esse canal chama-se Clube da Leitura. Canal, pessoal, que é destinado para você, que assim como eu, ama a leitura, tem prazer nos livros. Eu vou compartilhar com vocês aqui, pessoal, livros que eu tenho encontrado em sebos e em livrarias, já que eu sou um assíduo frequentador de ambos. Isso eu estendo também para HQs, pessoal, afinal de contas, né? É sempre bom recordar aquelas histórias antigas, né? Histórias da Marvel, da DC. Também o canal também tem esse ingrediente, pessoal. Mas nesse primeiro vídeo eu vou comentar com vocês sobre esse livro que eu encontrei em um sebo. Aqui. Trump. Deixa eu colocar para cá. Trump. A Arte da Negociação. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar, ou alguns já leram também. Escrito por Donald Trump e Tony Schwartz, que era um entendido em propaganda política nos Estados Unidos nos anos 70 e os anos 80. Pessoal, não vou falar o livro todo, afinal de contas ficaria um livro muito grande, né? É só para compartilhar com vocês um pouco a leitura que eu tive sobre o mesmo. Ele se divide, pessoal, assim, na primeira parte, como se fosse um diário dele, Trump, a respeito do seu dia a dia, da sua rotina. Já era um empresário do ramo imobiliário, publicitário também. Depois estendeu seus negócios a cassinos, também até a NFL chegou a fletar um pouco também. Aqui, bem mais novo, né? Como eu disse, o livro é antigo, como eu citei para vocês a princípio. E eu separei algumas partes aqui, pessoal, para que se você... O Trump, né, é uma figura polêmica, né? Uns admiram, outros nem tanto. Mas se você, como eu, tem curiosidade e ama a leitura, pessoal, encontrar esse livro em um sebo, né, já vai saber um pouco do que se trata. Como eu disse, pessoal, a primeira parte parece mais um diário dele. Depois tem muita página de fotos, de família, das suas construções, seus empreendimentos, a Trump Tower, enfim. Algumas dicas que ele dá sobre negociação, afinal de contas o livro é Arte da Negociação. E esse nome, pessoal, Arte da Negociação, ele encara a negociação como arte. Ele cita, né? Ele faz uma comparação, assim como tem pessoas que pintam quadros. Pessoal, vou pedir desculpa para vocês que eu estou gravando esse vídeo aqui na noite, dia 31, então os fogos, né, estão aqui a todo vapor. Já o clima do ano novo. Mas, como eu disse para vocês, como chama-se arte da negociação, ele fala que negociar para ele é uma arte. Ele faz uma comparação com pessoas que escrevem poemas, o que pintam quadros, e falou que essas pessoas são artistas e para ele negociar é uma arte. Né? Como se as pessoas realmente são artistas, que eu citei agora há pouco, né? Que pintam quadros, que fazem poemas, enfim. Então ele diz que a arte para ele é negociar. Depois, como eu disse, ele dá alguns pitacos sobre algumas situações que ele viveu, algumas dicas, alguns conselhos também. Tem muitas fotos, como eu disse, de família, dos seus empreendimentos. E em momento nenhum do livro, o pessoal ele cita uma pretensão política. Ele diz que quer contribuir com o país, com a sociedade, mas não fala assim de no futuro se vê como presidente da nação, como ele hoje é pela segunda vez. Enfim, eu vou ler com vocês um trechinho, pessoal, pequenos trechos, tá? Que eu separei, só para vocês poderem ter uma noção de negociação que ele cita. A primeira parte aqui, deixa eu verificar, aqui. Ele fala de uma senhora, pessoal, da Geórgia, chamada Senhora Hill, que estava para perder a fazenda estava ia ser hipotecada, porque o marido, infelizmente, se suicidou, achando que com o dinheiro do seguro, a fazenda poderia ser paga pela família e assim não ser perdida aquela propriedade que passou de geração para geração. Ele também fala que quando viu a história, a noticiário, ele ficou comovido e entrou em contato com o vice-presidente do banco que tinha hipoteca. E olha só, pessoal, o desfecho dessa situação. Ele ligou, né, para esse vice-presidente e diz assim: na manhã seguinte telefonei e falei com esse vice-presidente. Expliquei que era um empresário de Nova York que estava interessado em ajudar a família a não perder a fazenda. Aí o vice-presidente respondeu, pessoal, que sentia muito, mas já era tarde. Leiloariam a fazenda. E aí vem uma frase, pessoal, que o vice-presidente falou que fez que o Trump ficasse muito irritado e comprasse mais ainda a briga, né? Já que ele, Trump, a gente percebe, quem lê o livro ou quem vai ler, se vocês, né, se interessarem em adquirir, vocês vão ver que ego é uma coisa característica dele, né? Enfim, e essa frase, nada e ninguém vai impedir. Isso deixou ele, Trump, muito irritado. E a hora que ele fala para o vice-presidente no telefone, pessoal, abre aspas, escute aqui.
se você continuar, ele Trump falando com o vice-presidente, ameaçando, escute aqui, se você continuar com isso, vou mover pessoalmente uma ação contra você e seu banco por homicídio culposo, alegando que vocês levaram o marido da senhora Hill a cometer suicídio. Aí ele diz, o cara ficou bastante nervoso e diz que me ligaria em seguida. Aí ele Trump conclui, às vezes vale a pena ser um pouco agressivo, né? Então ele fala que aqui a agressividade foi uma ferramenta para ele poder conseguir ajudar. E realmente que depois houve um desfecho feliz, a fazenda, a propriedade não foi perdida pela família, né? E ele conseguiu ali ajudar da maneira dele, né? A família. Um outro trecho, pessoal, que eu separei também aqui, fala sobre, achei interessante até para se refletir, sobre pessoas que têm potencial, pessoal, mas não trabalham, ou por falta de coragem, ou falta de oportunidade, infelizmente. Ele diz assim, por exemplo, além do mais, muitas pessoas que realmente têm intuição nunca saberão disso, porque não têm a coragem ou a felicidade de descobrir o seu potencial. Né? Felicidade eu traduzo como oportunidade, vamos colocar assim, né? Nem todos têm, infelizmente. Em algum lugar por aí, existem alguns homens com mais talento nato para o golfe do que Jack Nicklaus, ou mulheres com maior habilidade no tênis do que Chris Evert ou Martina Navratilova, né, foi uma grande tenista. Mas eles nunca pegaram no taco ou numa raquete e, portanto, nunca descobrirão o que poderiam ter sido. Pelo contrário, sentem-se felizes em sentar e ver essas estrelas na televisão. Então, ou seja, ele aqui não diminui esses atletas que ele citou, mas fala que as pessoas que assistem são tão boas quanto elas ou até melhores. Mas infelizmente, ou não tem a coragem de trabalhar seu potencial, ou não tiveram oportunidade, né? Infelizmente. Eu acho isso interessante, pessoal. Eu estendo isso para a política, para a arte, para o esporte, para tantos ramos na vida. Nós que estamos assistindo, vendo aquelas pessoas, somos tão boas, até melhores do que elas, né? Mas infelizmente a gente não tem a coragem de trabalhar esse potencial, ou como eu disse, é uma oportunidade. Mas é um pensamento interessante. Eu assim vejo dessa forma. Outra parte interessante também, pessoal, que eu grifei, ele fala sobre propaganda. Né? Ele estava na Trump Tower no começo, quando ele estava ali vendendo os seus apartamentos, ele teve alguns ataques da mídia falando, uma propaganda negativa, né? E ele diz assim, embora a publicidade fosse quase que inteiramente negativa naquele momento, a quantidade chamou muita atenção, ou seja, era muita propaganda negativa. Aí ele olhou não o teor, mas assim, a quantidade. E ele fala uma coisa interessante. Isso chamou a atenção para as pessoas em relação ao Trump Tower. Quase que imediatamente notamos um crescimento, olha só, um crescimento rápido nas vendas de apartamentos. Não estou dizendo, ele fala, que foi uma coisa boa. E provavelmente isso só serve para pôr a nu num aspecto perverso da nossa cultura. Mas sou um empresário e aprendi uma lição com aquela experiência. De uma perspectiva pragmática, a boa publicidade é preferível, claro, em relação a má. Porém, a má publicidade às vezes é melhor que nenhuma. Em suma, controvérsia vende. Né? Então, sabe aquela história? Fale bem, fale mal, mas fale de mim. E hoje, que ele é um político, né? Acredito que esse pensamento ele ainda possui. Como eu disse, né, lá no começo, há pessoas que gostam e há pessoas que não gostam. Mas está ali. Né? Além de ser presidente da nação poderosa como os Estados Unidos, mas está no foco hoje do mundo político de modo geral. Então, aqui ele fala nessa parte aqui, nesse momento, a Trump Tower, a venda dos apartamentos, ajudou a propaganda política, a propaganda negativa, perdão, acabou fazendo que aquilo fosse divulgado. Ele falou que prefere a positiva, é claro. Mas entre não ter nenhuma propaganda e ter propaganda negativa, né, a controvérsia vende. Interessante, né? Vamos ver outra parte aqui também. Sim, pessoal, como eu disse, tem muitas partes de relação à família. Vou mostrar para vocês uma foto aqui. Esses dias eu vi um pronunciamento dele na Casa Branca e fotos ao redor no gabinete dele, da família, certamente. E uma delas era essa daqui, ó, do pai dele, né? Aqui, ó. Fred Trump. Não sei vocês, pessoal, olhando assim, né, lembra um pouco que o Jonathan, né, o JJ do Clarim Diário, lá do Homem-Aranha. Lembra um pouco, né? Enfim, todo respeito ao pai do Trump, né, já falecido. Outra coisa também, pessoal, quando se fala, sejam sinceros, quando se fala em Acapulco, o que vem na mente de vocês? Chaves? Acredito que sim, né? Olha essa foto aqui, Trump em Acapulco, aqui embaixo, ó. Aqui. Então, pessoal, Trump também já esteve em Acapulco, tá vendo? Pessoal, como eu disse, o livro não fala
não é do começo ao fim sobre negociação, né? Não sei como as partes realmente que ele dá alguns pitacos, enfim. Ele diz que não confia em ninguém em negociação, né? Até uma coisa meio que óbvia, né? Uma outra parte que também ele destaca nessa biografia é que ele diz que numa negociação você nunca deve se mostrar desesperado. Ele usa uma analogia assim: a outra parte pode farejar sangue e você está liquidado. A impressão que eu tive, pessoal, né, lendo esse livro, né, é que assim, até uma coisa meio que elementar, como diria lá Sherlock Holmes, né? Ele gosta para sentar e negociar quando tem uma vantagem, quando tem algo que você queira muito. É como começar no jogo de futebol, começar já com 1-0 no placar, ou no vôlei com 7 ali de vantagem. Né? Como disse, até uma coisa óbvia, né? Fica muito mais fácil negociar quando você tem uma coisa que a outra parte deseja muito. Só que ele busca essa ocasião. Na leitura que eu fiz, dá para perceber que ele constrói essa circunstância de uma maneira ou de outra, para que ao sentar na negociação, ele tenha algo que você queira muito, né? Ele também quer algo da sua parte, evidentemente, ele citando aqui no livro, mas ele precisa de algo aqui que você tenha muito interesse. A negociação fica muito mais fácil, evidentemente. No livro, pessoal, de modo geral, ele não faz menção de uma projeção política, né, de ser presidente dos Estados Unidos, como ele hoje é pela segunda vez, mas ele fala que quer ajudar a sociedade, de modo geral, fala que quer também contribuir para o seu país, né? Diz que não faz muitos planos para o futuro. Acho que até por isso ele não citou, né, talvez uma projeção política, como hoje ele está no centro das atenções do mundo político. Então está aqui, pessoal, tá? Trump, Arte da Negociação. Então, se vocês encontrarem esse livro em algum sebo, já vão ter uma prévia, né, do que se trata. Como eu disse, o livro não é do começo ao fim sobre negociação, começa como se fosse um diário, depois tem muitas fotos, situações como aquela da senhora Hill que eu citei, essas dicas que ele dá sobre não se mostrar desesperado, você ter algo para negociar que a pessoa queira muito, a eficácia da propaganda. Ele diz assim uma coisa interessante: quando o negócio vai mal, as pessoas cortam verba da publicidade. Ele falou que deveria ser o contrário. Se o negócio está indo mal, aí que você deve investir em publicidade também. Enfim, são alguns lances que ele dá aqui, pessoal, sobre as suas passagens, né, nesse mundo empreendedor. Ele apresentou, para quem não se lembra, lá nos Estados Unidos, aquele programa O Aprendiz, que aqui no Brasil era apresentado pelo Roberto Justo. O João Dória também teve umas participações. Lá nos Estados Unidos ele era, né, o empresário que ficava ali com os candidatos à contratação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela atenção. Comentem, curtam e compartilhem. Até a próxima e seguimos em frente.